Hi, we're as professoras. I'm Kelly. I'm Gabby. E hoje a gente vai falar um pouquinho da pronúncia dos verbos regulares no Simple Past. Então, alguns alunos eles perguntam: sempre tem som de D quando o verbo é regular e tem que colocar no passado? Não, tem uma leve diferença, né, Kelly? Então, a gente vai ver alguns exemplos. Ok, então vamos começar com como você vai decidir qual diferença no final, como você vai falar sobre o ED. Então, é totalmente dependente de som, do último som de verbo, sem conjugação. Então, o verbo no infinitivo, você vai decidir se esse verbo, o último som do verbo, é voiced, voiceless, ou tem algumas T ou D no final. Então, como você vai saber se tem voice ou voiceless? Se você está produzindo só com ar ou você está produzindo com vibração? Coloca a mão na sua garganta aqui e faz simplesmente um teste. Por exemplo, work, work. O som do K no final, você produz com ar. Você não tem vibração. Se você tem vibração, você está falando errado. O próximo é love. Love. Então, o som de V no final, você tem vibração. Você tem movimento aqui. Então, vibration, é voiced. E também tem o som de T ou D no final. Então, como seria o voiceless? O que você produz com air, com ar? Bom, quando você produz com o ar, né, na verdade que você não está produzindo nenhum som, é o que a gente chama de voiceless. Então, tem muitas consoantes que eles não têm esse som. Então, por exemplo, o S também, né? Então, não está saindo nenhum som. Aqui, nesse caso, work, também não está saindo nenhum som. Então, você viu que é voiceless, então vai ter som de T. Então, quando você colocar o ED, vai ter som de T. Por exemplo, work, worked. Aí eu também dei o exemplo de kiss, que é beijar em inglês. Então, kiss também é voiceless. Quando você colocar o ED, vai ficar kissed. Kissed. Não vai falar kissed ou kissed, né? Nada a ver. Então, você tem que usar o som de T. Quando já tem a vibração, por exemplo, love, mesmo que termine com a vogal E, você tem que ver que quando você faz a pronúncia, love, você não está pronunciando o E, você está pronunciando o V. E o V, ele tem uma vibração aqui na sua corda vocal. Então, a gente chama isso de voiced, que tem vibração. Então, é vozeado. Então, a gente vai ter o som de D. Então, loved, loved, né? Então, loved. Ok? O que é importante? A gente está falando sobre como falar, não como escrever. Então, você vai colocar ED no final, mas o som vai ficar um pouco diferente. Você não vai falar id, o ed no final. Você vai ter um som diferente. Então, essa T, essa D e essa ID, a gente está colocando na sua tela, não é como você escrever, como soletrar, é como você falar. Então, porque essa parte é super diferente, é muito difícil para os brasileiros normalmente. Todo mundo fala, essa é difícil, mas nem precisa. Porque em português, você não tem uma coisa que chama consonant clusters. Então, um grupinho de consonante. Em inglês, nós podemos ter. Então, se você viu algumas consonantes junto em português, você sempre coloca, mesmo não está escrito, você sempre coloca um som de vogal entre essas consonantes. Para nós é diferente. Então, você pode ter no exemplo de work, você pode ter o som de K e T junto, sem colocar um vogal. Então, vai ficar worked, worked, worked. O K fica pouco reduzido e o T fica um pouco mais forte. Para indicar é passado, para ter essa diferença. Então, worked, worked. Isso. E no vibração também
É como você escrever, é diferente, mas tem um som do D. Então, você vai falar loved. Então, essa VD, essa é junto, sem o som de vogal no meio. Loved. E aí, quando a gente tocamos, tiver... Quando a gente tiver um verbo que termine com T ou D, então essa é uma regra, né? Com o som de T ou D, a gente vai acrescentar o ED, e aí a gente vai ter o som também no final de id. Então, started. É bem importante isso, porque é o som de T ou D, mas você nunca vai, mas eu estou produzindo com ar, então eu vou colocar o som do T. Não, porque vai ficar start. Parece que você tem problema. Start. Então, você sempre coloca o vogal quando você tem o T ou D no final, o som do T ou D. Então, coloca essa vogal e coloca id, ou ed, né? Started. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para vocês que estão aprendendo agora o Simple Past. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida de sons, se vocês precisarem entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem que a gente vai responder e a gente vai tá fazendo mais vídeos para vocês com tirando essas dúvidas que vocês possam ter aí quanto aos tempos verbais e as pronúncias. Então, espero para um vídeo, a gente vai colocar bastante verbos no passado e só repetindo a pronúncia para você pode praticar em casa. Isso mesmo, pessoal. Então, até mais. Bye! Bye.